Hoje nós temos um convidado muito especial, né? Na ocasião de 60 anos de Brasília, nós temos o privilégio de conversarmos com o presidente do Instituto Niemeyer, o arquiteto Paulo Niemeyer. Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês para a gente poder falar um pouco de arquitetura, design. Pois Fico muito é. contente. É um assunto que me agrada muito de falar. Pois é. E justamente quando a gente marcou, a gente viu que caiu nos 60 anos, né, É, Paulinho? muito bom, né? Pois é. Agora, para o pessoal que está nos assistindo, o Paulo, ele é bisneto do Oscar Niemeyer e ele cresceu na arquitetura. Se ele não fosse arquiteto, eu ia estranhar, né? Porque não tinha como, né? E o seu avô, ele foi seu mentor, na realidade, né? Você Foi. hoje, você hoje continua um legado, né? Assim, vamos começar falando um pouco da sua convivência. Como é que foi? Você participou, mesmo quando criança, dessa questão toda dos bastidores de Brasília? Você lembra de algum fato? Ah, teve vários. Brasília não, que Brasília foi de 60, né? Foi inaugurado em 1960 e eu É tô mais com novo. 50. Eu sou de Só? 70. É. E melhorou o áudio, Muito. Agora está muito bom. tá? Tá assim, Paulo. O, e Então, eu tive uma relação, eu até estava comentando outro dia que eu tinha uma preocupação de não participar tanto de Brasília, de vivenciar, porque eu estudei arquitetura em 80, 90 me formei, 95 me formei, Aham. e eu achava que Brasília era um mundo imaginário sobre Brasília, né? Que você lê os livros, via sobre a catedral e tudo. Então eu não sabia exatamente como é que ia ser a minha relação com Brasília, aquele espaço fantástico que meu avô falava e tinha tanta história, né? Meu avô com 90 anos, você não espera que vai viver tanto, né? Pois Mas é. ele viveu muito e aí a gente teve a oportunidade não só de visitar Brasília juntos, o Sim. que para mim foi surreal, foi uma experiência incrível, porque ir a Brasília com o Oscar, ficar lá no hotel, no Palace Hotel com ele, vivenciar aquela atmosfera, as pessoas indo visitar o Oscar, a, os amigos a conversarem sobre aquela época de os projetos, Palácio do Alvorada, as reformas, os problemas do dia a dia de Brasília. Então eu me senti, como é que se diz? Privilegiado, é. Resolvido, né? Privilegiado sempre, né? Eu podia ter dado um azar de não ser neto do Oscar. Pois é. Pois é. E tem todo o lado bom, mas tem o lado ruim também, sempre, né? Tudo tem pró e contra. É verdade. Mas, mas foi muito interessante, muito prazeroso. Agora, na ocasião dessa visita que você fez a Brasília junto com o seu avô, ele lhe confidenciou alguma coisa curiosa daquela época, de repente, porque aí você já, né, você já tinha maturidade para compreender as dificuldades de um arquiteto, principalmente com um projeto como Brasília, né? Ah, tem várias histórias incríveis de Brasília. Uma que ele sempre repetia quando estava lá, era a questão de como Brasília foi monumental do nada, que nem ele acreditava no projeto de Brasília. Nossa, Ele tinha feito Pampulha com o JK e quando eles foram do Rio para Brasília, ele chegou lá, era uma fazenda, era um cerrado sem nada construído. E eles estavam andando, ele, o Israel Pinheiro, o Bernardo Saião, para ver onde ia colocar o Palácio do Alvorada. nossa.
E não tinha referência, não tinha um poste, não tinha uma curva, não tinha nada. Era um descampado imenso, sem nada. Tem uma foto muito, muito bonita, clássica, deles andando no meio do cerrado. Então, o Oscar não acreditava no projeto. Aí ele, Nossa. aí a curiosidade ele diz é quando o JK chegou, depois deles irem visitar lá o cerrado e fala: aqui vai ser o Alvorada e aqui vai ser o hotel. Assim do nada. Do nada. Nem o Oscar estava vendo tudo isso. E ele ficou maravilhado. Então, o projeto foi o. Brasília foi um projeto audacioso, que foi muito mais pelo entusiasmo do Jocelino do que do próprio Oscar, que até um certo momento ficou descrente. É, Aí realmente. começou o JK a visitar eles em Brasília, Ah, eles estavam começando as obras, tentando começar, e o meu avô falou que o primeiro projeto tinha que ser o hotel, o espaço para o JK ficar. Uma pousada, um espaço, um hotelzinho para o Oscar ficar. E aí ele fez uma nota promissória, descontou no banco, o nossa. Oscar fez Ah, isso. ah. Descontou o dinheiro no banco Que bárbaro e só isso. chegava, maravilhoso, e só chegava no catetinho de helicóptero. Não tinha estrada, não tinha Gente, não tinha nada. nada. Nem estrada de terra tinha. Nossa. De helicóptero com mantimento, aí trazia lá uísque, vinho, essas coisas. E imagina, cerrado, sem muito, quase uma fazenda, né? Com Eles certeza. ficavam de noite conversando sobre a obra, sobre Brasília, tomando vinho, Foi tocando uma violão. curtição, então, né? Ele disse que foi. Foi incrível. Puxa vida. E assim, Eu o fico que. imaginando como devia ser esses dias no catetinho, no meio do nada. Do Ele nada, disse né? que botou uma. Ele disse que colocou uma caixa d'água em cima de uma árvore, que era onde eles jogavam, bombeavam água para cima e enchia a caixa Gente, d'água. Que eles fizeram num lugar que tinha um riacho próximo que dava para abastecer de água lá. Era fantástico. nossa. E Eles assim, foram quando guerreiros começou. demais. Nossa, eles dormiam lá, né? E essa Meu avô história. se mudou para lá. Meu avô vendeu o Ah, Oscar, ah, uma das coisas mais incríveis que eu acho. O meu avô não só era fascinado pela arquitetura, como ele acreditava de um jeito na obra dele, que ele se empenhava ele mesmo. Eu lembro de duas histórias. Uma na obra do Berço, que o meu avô não tiveram dinheiro para terminar a obra aqui no Rio, e ele pagou do bolso dele o Brise Soleil que estava lá. E ele terminou a construção. E Brasília, que ele tirou o dinheiro para fazer o catetinho. gente, isso ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Olha E por só. aí vai, tem muita história. Muita história Quer legal. dizer que Brasília foi um sonho conjunto, né? Quando Foi. ele começou a acreditar, que você disse que ele não acreditava antes, né? Ele disse que foi no dia que o JK chegou. Ele disse que o JK não deixava as pessoas, na convivência, não deixava o otimismo acabar. Como o meu avô já tinha feito Pampulha, Sim. o Oscar tinha acabado o Pampulha com o JK e ele realizou. Eles ficaram muito amigos e o JK falou: Oscar, agora você vai ser meu conselheiro para efeito de arquitetura. E aí o Oscar acreditava, mas Brasília era um sonho tão grande, era uma audácia tão enorme, e tinha muito problema, muita gente contra, porque diziam que não podia, tinha um problema de sair a capital do Rio para lá. Então foi uma paixão, como diz aí o pessoal, uma paixão de verdade mesmo. Muito E bacana. eles foram em frente. O Oscar se mudou, Ah, ele falou, ele acreditava tanto no projeto que ele vendeu um apartamento dele e bancou a nossa. ida dele para lá. E ele não só fez, não só esses exemplos que eu já dei, mas o incrível foi quando quiseram pagar ele
o JK falou, procura o Israel Pinheiro e fala com ele para iniciar os problemas, resolver os problemas do projeto. Meu avô procurou Israel, Ah, Israel Pinheiro falou para ele, Oscar, eu não vou poder te pagar mais do que o projeto, porque você é um funcionário, mas a gente, como o IAB permite, eu vou te pagar por a comissão pelos prédios, pelos projetos dos prédios. Meu avô falou, não, eu sou funcionário, não posso receber comissão. oh, gente. Que Muito coisa legal. linda, Paulinho. Que coisa linda. É lindo mesmo. E ele era incrível, no dia a dia ele sempre foi assim. Mesmo mais velho, ele nunca. A Agora, postura dele sempre foi coerente, sabe? uma pessoa correta, né? É, Cidadão, né? é tudo. Um humanista acima de tudo. Ele era realmente solidário, sabe? O Oscar era um cara que se preocupava com os outros. Ele foi amigo dos amigos comunistas até o fim da vida. Ele conta histórias fantásticas do pessoal. Ele contava uma vez, tinha uns amigos que ele convivia muito que nem eram arquitetos. Tinha um que chamava o Essa, ele chamou Ah, de Essa, que ah, ele resolveu levar ele para Moscou. E a viagem foi longa, porque eles passaram por Veneza, ficaram 20 dias em Roma, 30 dias em Berlim. Foi uma loucura. E depois ficaram uma semana, eu acho, ou 20 dias em Moscou, não lembro quanto. ah. E quando o Essa voltou, eles voltaram, ele estava feliz, ele falava que tinha ficado feliz de ter proporcionado ao Essa de visitar o velho continente, aquela coisa toda. E aí que eles estavam numa roda de amigos e que perguntaram para ele, o Essa, e Moscou? E meu avô ria quando contava isso, porque ele esperava que tivesse feito uma grande coisa pro essa, né? Ah. Porque nunca ia ele não tinha muito recurso, Ele não ou ia nunca ia visitar conseguir. Moscou, e ele gostava de fazer isso. Ele levava pessoas com as viagens, sempre fez isso, até velhinho ele fazia muito. Sempre que viajava, ia a curriola do Oscar. Oh. E aí, e era bonito de ver, porque era uma turma legal, sabe? Tinham pessoas que fizeram diferença na vida do meu avô. Ele era Bem, boêmio. muito. Perguntaram, aí terminando a história do Essa, perguntaram Ah. pro Essa, como é que é Moscou? Aí meu avô achou que ele ia falar que era incrível e tudo, falou, é Madureira sem bacanidade. Aí meu avô ria porque achava engraçado, porque falou, não deu valor, não mudou nada. Ele gostava de falar, ele gostava dessas pessoas porque ele achava que eram simples. Sim. E ele realmente vivia com as pessoas, desde o simples ao mais granfina, ele sempre esteve na roda de todo mundo. Agora, quando ele fez, né, quando ele construiu, né, Brasília, que na execução do projeto, tinha alguma coisa que estava planejado e de última hora ele quis trocar tudo? Toda obra. Só de você falar isso, me veio umas 20 na cabeça. Ah, conta uma, vai, pelo menos, conta uma aí. Tem uma que engraçada, uma que eu lembro bem, foi a do Museu de Niterói, o MAC, que a gente estava terminando o projeto, estava terminando a concretagem da, da rampa de acesso, e tinha um Maravilhoso. pilar, é, teve um pilar que ficou redondo e grosso, Ah. ele ficou muito pesado, e meu avô não gostou. Aí mandou demolir o pilar, falou, aquele pilar eu não quero. E tinha que dar um jeito, todo mundo. E foi um Deus nos acuda, o pessoal de Niterói. Ah, não é possível, Oscar, não pode, não sei o quê. A obra está terminando. E ele falou: ou tira, ou eu saio do projeto. Não pode, não diz mais que é meu. Aí ele falou: não, a Nossa. gente vai tirar. Aí tiraram. Refizeram o cálculo, Ah. porque foi um erro de cálculo, na verdade. Um erro de cálculo não, não um erro de cálculo. Teve uma má conversa, e aí foi feito o cálculo, tinha coluna, e meu Ah. avô, quando viu, não gostou, falou: essa coluna não pode ficar. Mas tiraram. Dizem que ele era o terror dos calculistas, né?
Ah, era. Mas eu li já li muitos depoimentos sobre todos. Sim, Todos falavam do Oscar como o Joaquim Cardoso, se eu não me engano, falou assim: o meu maior orgulho como profissional foi ter trabalhado com o Oscar. Só ele iria permitir a evolução da minha técnica como engenheiro. bacana, Porque bacana. o Joaquim Cardoso reconhecia que se não fosse o Oscar, ele não teria tido a, o esforço de fazer grandes projetos e fazer cálculos que permitissem a arquitetura dele. Verdade, verdade. Agora, o Paulo, ele tinha algum projeto que ele confessava para você ser o preferido? Não, ele falava de todos. Ele gostava de dizer que quando perguntava qual era o projeto preferido, ele dizia que era o que ele estava fazendo agora, O porque atual. o atual. E aí eu até achava engraçado esse comentário dele, mas aí eu fui perceber que tinha lógica no sentido de que você vai fazendo os projetos, muitos projetos, muitas coisas. Quando você está num projeto novo, aquilo te ocupa de um jeito que realmente você bota emoção, você bota tempo, bota pensamento, bota criatividade ou o que for, e ele realmente passa a ser um projeto que mais te agrada naquele momento, né? Claro, E o claro. Oscar já tinha feito Brasília, Partido Comunista Francês, tinha feito Europa, Argélia, e se você pega os textos dele e for ler, todos os projetos são incríveis, e ele fala de todos com carinho. Agora, o que que ele ia achar da Brasília de hoje, hein? Ah, eu não sei. Eu acho que ele ia dizer que é uma cidade bonita, que ele acha que a arquitetura está bem feita, que está inacabada, porque tem projetos deles para Brasília que não foram terminados Não no eixo foram. monumental, no eixo monumental para terminar o centro cultural e algumas outras obras que completaria a monumentalidade de Brasília, e isso seria muito legal. Agora, ele não gostava muito da questão de você depender do carro e tudo. Ele teria revisitado essas questões. E achava Sim, que no Brasil ele não podia crescer exageradamente, tendo aquela conurbação de gente, os carros subindo nas calçadas, como acontece. Então, ele tinha essa preocupação. Tanto que nós estávamos, ainda ele, né, em 2010, assim, ele estava muito empenhado em tentar resolver o problema urbanístico do ponto de vista do eixo monumental, sim. para não ter tanto ônibus e tudo. Então, Você mas acha que. ele sempre foi fascinado por Brasília e era a maior obra dele, né? Claro. Agora, você acha que se ele tivesse hoje, pelo que você conhece dele, uma cabeça e uma oportunidade de reinventar Brasília, ele faria Brasília sustentável? Então, as pessoas perguntam isso. Brasília não deixa de ser sustentável. Ele tem projetos que você não permite uma questão, por exemplo, a cúpula do Congresso. Você pode até pensar na do Senado ou botar alguma coisa de luz solar e tudo, mas é um anfiteatro, é um auditório, é um espaço fechado, que você quer climatização e tudo. Algumas coisas não são viáveis. Claro. Mas ele já era empenhado nisso. O Oscar estava preocupado com sustentabilidade. Tanto que o teatro de Niterói, que nós fizemos, o Teatro Popular, ele Sim, não queria fazer o fechamento de vidro. Ele não queria botar ar-condicionado para considerar ele no meio da praça como um coreto, para que você pudesse ter a ventilação cruzada, que era uma tendência do conforto ambiental, que era ter a ventilação cruzada e você não necessitar de ar-condicionado. Então ele tinha essa preocupação quando era possível. Quando não era, a arquitetura era mais forte, não tinha jeito. Alguma coisa tinha que fazer, né? claro. Agora, e você? Como é que foi trabalhar junto com ele nessa obra? Ah, foi maravilhoso. Viver com. Estar ali do lado do Oscar, vendo ele desenhar, né?
e os problemas que ele resolvia e como ele resolvia era muito bom. E a mesma coisa, eu repetiria o que o próprio Joaquim Cardoso falou. Se eu não tivesse estado do lado do Oscar, eu não teria visto a arquitetura dele como eu vi, né? Então, ter trabalhado no Caminho Niemeyer em Niterói, no Auditório de Brasília, no Museu da Bíblia, que é um projeto dele que eu tive a oportunidade de fazer lá para Brasília, que foi agora recente, a convite do Ah, Ibanez foi? Rocha, foi. O Museu da Bíblia é um projeto de 97, Olha. muito interessante. Isso responde àquela pergunta que você me fez. Por exemplo, eu já fiz muita coisa com ele que me deixaram muito orgulhoso. Tem o Memorial do Prestes lá em Porto Alegre. Ah, você participou, Tá né? ouvindo? Tô te ouvindo. Você Ah, é participou. porque bloqueou. Não, eu sou coautor dele sou coautor com o Oscar em várias obras. No de Exatamente. Porto Alegre eu finalizei, ele morreu antes de finalizar a obra. E foi muito legal de fazer. Então, ter acompanhado essas obras e levá-las até o fim foi muito legal. Quando eu fui convidado para fazer o Museu da Bíblia, terminar ele, eu tinha os croquis, os originais, Sim. eu fui estudar de novo a arquitetura, muita coisa não estava muito clara, mas como ele gostava de dizer, o plano inicial estava ali. O plano com onde ficava o auditório, como é que era, a laje, espessura. Então, tinha o projeto. O resto era a sensibilidade que você tem que ter, que eu só não teria se não tivesse trabalhado com ele. Mas como eu vi como ele resolvia os projetos e participei de vários, isso ficou natural para mim. E eu parei todo o escritório só para cuidar do Museu da Bíblia. Ai, que Todo mundo bárbaro. concentramos no projeto do Museu da Bíblia, fiz o térreo, fiz as rampas de acesso, Uhum. botei os cinemas, o teatro, e ficou Ah, eu vou lindo. querer que você mande as fotos para a gente publicar na coluna, Ah, vamos, o Museu da Bíblia é muito bonito. né? Agora, Paulo, você, arquiteto, né, tem essa vivência toda, né, tem esse legado e você já está no seu DNA, obviamente, né? E você agora é presidente do Instituto Niemeyer, além de ter um escritório que já está há muito tempo no mercado, extremamente considerado. Como é o seu dia a dia hoje, com todas essas atividades? É uma loucura. Porque distribui entre. Tem o design que eu faço, né? Estou fazendo os azulejos, o revestimento cerâmico, resgatando a ideia dos painéis, Ficou Portinari, essas bárbaro, coisas. ficou bárbaro. E tem o instituto que me ocupa muito, porque a gente tem o Fórum Mundial Niemeyer, tem o projeto do Prêmio Mundial Niemeyer, a Escola Niemeyer, que nós estamos abrindo agora. Estou Olha, criando é primeira mão, a Escola Niemeyer. adoro. Primeira mão, você sabe. Adoro. É que é Conta muita novidade direitinho. ainda. A gente está preparando para a quarentena, a gente abrir a Escola Niemeyer, num espaço aqui na Barra, mais de 500 metros quadrados, com Nossa, um museu Niemeyer, com um espaço para palestra, com várias coisas super legal, que é um projeto que nós estamos fazendo em parceria com grandes empresas uhum. e que a gente que nós vamos estar fazendo a integração das artes com a arquitetura, com aulas de arte e arquitetura Que e também bárbaro falar dos isso. problemas do dia a dia da arquitetura, do interior, de interiores, né, de como é que a gente pode resolver. Então, os parceiros vão poder falar sobre seus materiais, as novidades. Então, a ideia é essa de discutir arquitetura, né? E fazer intercâmbio também com outros países, poder trazer arquitetos de fora para conviver aqui com a gente e Excelente. tentar fazer esses trabalhos conjuntos dentro do Instituto. E estamos lançando um livro agora pelo Instituto que chama Brasília e um Sonho Encantado. É um projeto de um escritor amigo nosso chamado Alexandre Parente, pela EDB, que é uma multinacional espanhola de editora, né? E que está indo super bem. Está sendo lançado hoje, está lindo o livro, que é a história da E epopeia a de gente Brasília. vai trazer para cá Vamos. na mostra de AZ.
vamos. A gente vai E vale lançar a um pena ver o livro. livro. Vamos A lançar. história é emocionante. E É muito precisava legal. de, e precisava de um livro assim, Paulo, para passar essa história. No- Nossa, fechou com chave de ouro, porque a gente, nós achávamos que tinha que fazer alguma coisa para. Eu tenho vários projetos para as crianças. A ideia é também trabalhar com criança carente para desenvolver a questão da arte, da arquitetura. Meu avô falava que para a gente desenhar, ser arquiteto ou ter arte, era importante soltar a mão, ter o traço livre, fazer, treinar a mão, como ele chamava. E eu ficava com isso na cabeça. Então, esse livro, até para poder trazer, através do trabalho com essas crianças e adolescentes, poder também inserir eles no universo da arquitetura, das artes, entender quem é um Picasso, a importância do Matisse, o que é Claro, figura e fundo, muito por que bacana. fazer, o que são realismo e pontilhismo, ou o que for, e entrar nessa área toda e levar para o lado da arquitetura, que é muito legal. É a parte Vamos emocionante do trazer o nosso autor trabalho, né? também. Vale a pena. A gente deixa ele vir, E Paulo. vale a pena, ele é muito legal. Então, esse trabalho todo, o dia a dia é isso. Eu me divido entre o Instituto, que tem todas essas demandas aí, que a gente está constantemente, todo dia envolvido, com o lançamento do livro, tem o lançamento do livro, tem um filme que a gente está fazendo, tem a Escola Niemeyer, o fórum, Opa, tem filme? estamos preparando um filme. Dois, na verdade, Ô, dentre Paulo, vários. mas algum de biografia, alguma coisa assim? Ainda não posso falar Ah, tudo, não. não, pode falar sim. Não, isso ainda tá num, Só ainda faz tá assim, ó, no, você não fala. É alguma coisa não, de não posso. biografia? Ele já falou, Não gente. posso dizer o que Essa significa. risadinha ele já falou. Não, Tá bom, vou mudar de é, assunto. Já porque entendi. tem tema, porque Tá. a gente está ainda trabalhando um pouco como é que vai ser o tema e estamos fechando a equipe, vamos ver como é que vai sair. Mas aí tem o escritório, eu estou fazendo vários projetos de arquitetura, estou fazendo residencial. Tenho um projeto que eu chamo de Residencial Niemeyer, que é um projeto que eu tenho, que é criar a ideia de viver em residências de arquitetura moderna. Opa, que bacana. Então a gente cria o condomínio ou o espaço com casas pensadas dentro de um conceito arquitetônico mais elaborado, com painéis do meu avô, com coisas que a gente faz exclusivas. É bem legal o projeto. Estamos para lançar o primeiro, que Vamos está fazer num, aqui em num Recife? processo longo, vai ser legal. Ia ser Vamos interessante fazer, vamos. falar com os amigos da Moura do B, Ah, boa, vamos. né? São Com o seus Gustavo, amigos né? também. Pois é, olha aí, Gustavo. Vamos ver se a gente bota isso para cá também. O Mas, Gustavo me Paulo, abandonou, mas foi. Te abandonou. foi, sumiu. Ele agora só vive lá em, como é o nome? É praia? Aquela cidade, São Pedro? não, Candeia? Não, Candeias? é isso? Candeias é um bairro. Acho que, não sei. Mas a gente não tem se falado muito. Até vou ligar para ele depois. Pronto, aí você fala que puxou a orelha dele na live. É. Mas Agora, Recife é Paulo, uma cidade muito linda também, que tem então, saudade de Recife. e tem tudo a ver a arquitetura aqui, porque é um berço de arquitetura aqui, né? A gente aqui tem Com grandes certeza. talentos. Aí isso me faz te perguntar, o Instituto tem algum plano de algum tipo de curso online? Isso vai acontecer em algum momento? Vai. A gente está preparando material, a gente está com. Estamos formatando, estamos esperando acabar a corona, né? Essa coisa da Sim. pandemia atrapalhou tudo. As coisas estavam bem avançadas e agora a gente está segurando para ver como é que vai fazer. Porque não sabe até quando vai esse problema, né? E nós não podemos ser irresponsáveis de ter preocupação, de criar problema para alguém, né? Claro.
A nossa preocupação não é com a gente, é com quem pode pegar e quem É com pode o morrer. próximo, exatamente. É com o próximo. Agora me Então a fala um gente pouco não do seu fomenta. designer imobiliário. O que você anda fazendo imobiliário? Então, estou fazendo esse projeto do Residencial Niemeyer, que o mobiliário, tudo é desenhado por mim. Uau! Então chama Residencial Niemeyer. E estou com o que já está ficando pronto, é o do Rio, que é o Residencial Niemeyer, no Rio de Janeiro. Nossa, que coisa chique! Que é uma torre de 38 metros, 38 pavimentos, com mais de 400 unidades, e quem está fazendo toda a parte de infraestrutura, que era um projeto do Oscar que estava parado desde 1970 e que eu fui chamado para completar ele. E a gente está muito feliz com o resultado, é uma torre muito bonita. Já tem No para meio da Barra da mostrar? Tijuca. Já tem para mostrar alguma coisa? Tem, a torre tem. Então Eu já postei ela, inclusive, no Instagram. manda para mim o que você tiver, Manda. né? Agora Me cobra para a gente poder preparar e eu te mando as mas você tem que imagens. fazer algo desse tipo, assim, porque eu quero morar num lugar assim. Né? Fica bonito, né? Nossa! Agora E Ah, a ideia é fugir um pouco dessa arquitetura imobiliária. Claro que nós sabemos fazer o imobiliário, uma arquitetura corporativa, uma arquitetura enxuta para não perder área. Mas quer ver se consegue também criar um mecanismo de resgatar um pouco a arquitetura com mais qualidade, com espaços mais agradáveis, sem ser uma coisa megalomaníaca, mas que possa ser de bom gosto, que a pessoa se sinta bem em conviver, que os quartos sejam melhores, que tenha um pouco mais de dignidade, de moradia, e que você possa conviver com arte ligada à arquitetura, que é a nossa meta. fantástico. Para você poder ter prazer, chegar no hall, ver um painel bonito de arte, e não um painel qualquer, uma obra de arte qualquer. Então, por isso, o desejo de ter feito os revestimentos cerâmicos que eu fiz, que foi um prazer ter feito também. Agora, ô Paulo, essa temporada em isolamento social, né, que fez com que você ficasse mais em casa, isso fez você refletir um pouco mais do conceito de arquitetura residencial? Você mudou alguma coisa? Você sentiu vontade de mexer até na sua própria casa? Estou focado agora no Instituto, né? Nós estamos criando esse espaço novo que está me ocupando muito tempo, porque tem grandes parceiros interessados, e nós estamos criando a Galeria Niemeyer também, que vai ter um espaço, vai ser um espaço de visitação ao público. Então nós estamos focados nele, porque ele vai ser muito importante. Vai ser uma referência no Rio de Janeiro para a gente estar fazendo como um polo, porque nós temos muitos parceiros internacionais, né? Pessoas que querem dar continuidade ao trabalho que meu avô fazia. E eu sou o único arquiteto que tocava com ele e que continua trabalhando, né? Então as pessoas me pedem projeto, pedem para fazer exposições, essas coisas, e a gente está querendo trazer tudo isso para esse espaço, E onde é que que vai vai ser ser uma a referência no galeria? Rio de Janeiro. É tudo junto, vai ter a galeria, Ah, vai ter a tá. escola, vai ter o escritório Niemeyer, o Instituto Niemeyer, é o Espaço Museu Niemeyer, Bacana. E vai ficar na Barra, é isso? na Barra. São mais de 500 metros quadrados. Nossa, É bem legal. fantástico. Então, esse agora é a nossa preocupação. É o nosso maior trabalho. E a Torre Niemeyer, que está ficando pronta. Está dependendo só da prefeitura, de algumas coisas, algumas questões de legalização e tal, para corpo de bombeiro, coisa que nós estamos preparando para Esse poder tipo tocar a obra. de coisa atrapalha na criação do projeto? O que do bombeiro? É. Muito. Tem coisas que são desnecessárias, que não são tão indispensáveis, né? E você às vezes fica muito limitado a inclinar a rampa. Meu avô até falava na época que ele ainda estava vivo, projetando, Uhum. falava, porra, os bombeiros são um problema. A gente não pode mais fazer a rampa
rampa como eu fazia. Já quiseram mudar o Museu de Niterói para Ui, botar um elevador e tudo. E não dá. A rampa era um elemento estético, por exemplo. claro, Não dá para mexer. claro. Então tem coisas que você pode ter uma condição quando é um projeto monumental, um projeto que é uma obra artística, ou que tem que ter um pouco de criatividade, tudo, às vezes pode sair do. Porque tem outros paliativos. Você não precisa necessariamente empregar tudo na obra. Uhum. Né? Por exemplo, vamos supor que a rampa, que é uma condição, não tenha o nível necessário. Mas você pode ter lá uma cadeira elétrica que vai fazer esse sistema, uma pessoa, porque é um museu, que vai pegar a pessoa lá embaixo e ajuda a subir. Claro, Então uma coisa que não precisa necessariamente ficar resolvida na arquitetura. claro. Algumas coisas dá para resolver de outra forma. Nem tudo é o que eu gosto de dizer, que nem tudo é preto no branco. Né? Dá para você ter uma Uhum. maleabilidade para poder não descaracterizar ou não ter alguma criação para não podar a sua liberdade. Adaptar algumas coisas, nem tudo. Não tem uma coisa, mas tem outra. Na Uhum. rampa eu consegui botar, o terreno permitiu, deu para fazer uma rampa mais longa, que não ficou ruim. Então ela atende o aclive que pede para portador de necessidade especial. Então dá para resolver. Outras coisas às vezes fica difícil, mas você tem que atender também, porque a lei exige. Claro, claro. Agora, ô Paulo, como é que tá a sua parte? Mas o meu avô sofreu com isso. Sofreu, né? Porque ele viajava e isso devia meio que podar, né? É, e ele falava coisas que eu não posso nem dizer. Se a gente não tem o apito aqui da televisão. Não tô. Eu fico preocupado com tanta coisa que meu sonho é poder sair da cidade, ter um cantinho. Eu vi, como é que foi? Eu vi recentemente, no ano passado, eu acho, um documentário, acho que foi sobre Matisse Miroil, se eu não me engano. Ah, E aí eu vi o meu sonho lá, que era uma sala imensa, que era acho que o ateliê dele, com 4 telas expostas assim, e ele pintando as 4, não ele pintando, né? Mas mostrando que as 4 estavam em produção simultaneamente. nossa, Você precisa de um espaço para ter isso. é E verdade. isso é que dá liberdade para você criar, né? Eu tenho muita vontade de voltar a pintar, a desenhar desse jeito, com mais liberdade. Eu quero, quando puder, ter um ateliê tranquilo para ficar ouvindo, ficar no ócio criativo que meu avô falava e pensar e poder olhar, porque você olha a tela, às vezes você muda e você gosta de pintar, é divertido. Mas tem que ter essa tranquilidade. Não pode ser no desespero, você tem que desenhar para poder entregar para alguém. Eu quero fazer por prazer e não para atender Claro. uma e não para atender alguém ou algum crítico, sei lá. Agora, e como é que era a intimidade? Você falou aí de música. O que o Oscar gostava de ouvir? O que ele gostava de comer? Bem, comer.
Nós estamos lançando, a gente deu um apoio para um amigo nosso, o restaurante Amano, em Brasília, Sim. o meu avô era muito ligado em comida e gostava bastante de coisas, especiarias e tudo. E a gente está lançando lá no Amano, em Brasília, em homenagem a ele, o picadinho do Oscar, Olha! no Amano. Eles vão entregar em delivery a partir de agora, no mês de abril, em homenagem aos 60 anos de Brasília. Meu avô adorava picadinho e eles fizeram um muito gostoso, que vai fazer parte do cardápio para homenagear o Oscar. Ele gostava também de creme de abacate, era indispensável. Não gostava de beber água. Não, Não, era a gente tinha que difícil. dar suco para ele. Aí ele tomava, tinha o lanche da tarde, que ele gostava de um biscoito, um bolo, pastel de Belém, pastel. Então essas coisas, doce ele gostava bastante. E aí nós fazíamos um lanche no final da tarde, que sempre tinha um biscoitinho que a gente comia lá e, com suco e tal. De almoço mesmo, ele gostava muito de picadinho, macarrão, coisas simples, arroz e feijão. Ele era fã da comida caseira Caseira. brasileira. Ele era uma pessoa simples, Paulo. Muito. Impressionantemente simples. E desprovido. Ele era um cara tranquilo. A gente ia comer em restaurante, a gorjeta era maior que a conta. Ele pegava assim, botava a mão no bolso, tirava o dinheiro e botava na mesa assim e deixava. Claro, dizer que o gorjeta era maior que a conta é exagero, mas Sim, ele às sim. vezes deixava Maneira de 50, dizer. 100 reais, até mais. Ele não tinha essa ligação com o dinheiro. Nós é que vigiávamos ele porque às vezes acabava o dinheiro, ele estava faltando, mas ele sempre trabalhou, então ele tinha, ele não guardava dinheiro. Ele estava sempre recebendo por conta do trabalho que ele sempre trabalhou muito. Meu Claro. avô, com 104 anos, quase morrendo, estava fazendo projeto. Nossa. Nós estávamos desenhando o Memorial do Prestes, que ficou pronto agora, está lindo. Sim. Estávamos desenhando qual projeto? O Centro Cultural de Brasília, foi a última viagem que nós fizemos para Brasília, que é um projeto bonito. O Museu da República tem uma cúpula de 80 metros de diâmetro. Nossa. E a gente estava criando uma praça que era para ele, era a Praça do Povo. A ideia era que todo mundo em Brasília pudesse se concentrar na praça. Uma praça para 150 mil pessoas. Não, Puxa vida. 150 mil eu não digo, mas 50 mil acho que sim. Ah, sim. Mas mesmo Uma praça assim, grande no eixo monumental, um projeto, era bonito, porque era uma praça que ligava os centros culturais, ela ia ser o elemento de ligação entre o Museu da República e os outros projetos que estavam sendo preparados para outra margem, sim. para o eixo monumental norte. E aí esse espaço ia ter uma praça no meio que ia conectar os dois, que ia ser a Praça Cívica, que Nossa. era para uma aglomeração, porque ele considerava que a Praça dos Três Poderes não era uma praça para. Não se prestava para Não era aglomeração, para esse fim, para sim. protesto. Sim, sim. Ele Tinha que já ter lugar para pensava no protesto. caso. Ele já pensava no protesto. Lá tem que protestar, tem que ter uma praça. Que E é bacana. bonita essa história do Oscar com a praça, Ah, porque não sei se você sabe, não sei se você sabia, mas o projeto da ONU em Nova York é do meu avô. sim, sim. Ele ganhou do Le Corbusier. Foi um concurso Apenas. mundial, apenas. Foi um Apenas. concurso mundial que o Le Corbusier perdeu para o Oscar Niemeyer. Eu sei porque meus pais foram para o prédio quando eu era pequena e trouxeram a foto e justamente me contaram, olha, tá aqui, é um projeto do Brasileiros. Então, por isso que eu sei, entendeu? Mas não Você sabia que tem que ele ir tinha. lá para Eu ver não que sabia que ele lindo. tinha ganho de Le Corbusier. Aí, Você não sabe essa história? não, conta aí. Não? Não. Vou te contar. O meu avô, o Wallace, que era um dos arquitetos do incumbido de fazer o prédio da ONU, projeto da ONU,
Era uma equipe de arquitetos que estava fazendo um concurso mundial e convidaram os melhores arquitetos do mundo. Le Corbusier, Oscar Niemeyer e outros que eu não lembro. O meu avô ganhou. E convocaram ele foi para os Estados Unidos. Quando ele foi para os Estados Unidos, Le Corbusier ficou incomodado com o projeto e foi procurar ele. E recebeu o meu avô e falou: Oscar, seu projeto está errado, a gente não pode fazer esse, não sei o quê. E tem uma história com que o meu avô escreveu um livro, livro não, mas um capítulo de um livro só falando sobre essa história. Porque o Wallace repreendeu ele, falando: Oscar, nós convidamos você porque nós queremos ver o seu projeto. Mas o Le Corbusier pediu para ele ajudar no dele. E meu avô foi ajudar o Le Corbusier no projeto dele. E o Wallace chamou meu avô de novo e falou assim: ó, nós chamamos você para ver o seu projeto, não para você ajudar o Le Corbusier. E aí meu avô apresentou o dele, ganhou o concurso. E aí o Le Corbusier foi no hotel de novo falar com ele. Aí eles estavam indo na casa de um arquiteto chamado Nitsky, lá de Nova York, eu acho. E aí foi conversando, e o Le Corbusier... E meu avô ficou sem graça, porque Le Corbusier pedindo, né? Meu avô estava sem saber muito o que fazer. E ele era novo. Porque é um pouco constrangedor, imagina. Então, meu avô cedeu. E aí o meu avô juntou os dois projetos. Olha, que mesmo o pessoal da ONU sendo contra. Que coisa linda. E aí, o motivo que mais deixou meu avô triste foi porque ele perdeu a praça que ele criou. Porque o projeto do meu avô eram os prédios ao longo, em volta do terreno. Então você tinha o prédio principal, e você tinha o teatro, e tinha o centro de convenções. E criava uma praça linda, que meu avô chamava de Praça das Nações, que já era pensando em protesto. E aí ele fez a praça e tudo, então ele gostava do projeto e realmente era mais bonito. E aí o Le Corbusier falou que estava errado, que tinha que puxar o prédio para dentro, para o meio do terreno. E aí ele escreve, falou: depois eu vi o projeto, fico triste de perder a incrível Praça das Nações, que seria uma parte incrível do projeto. Então, as pessoas não sabem disso e se perde no tempo, né? É verdade. Você não tem ideia do que seria como uma coisa que você não viu. É verdade. Mas então seu avô já era pelo povo. Ele sempre foi Sempre. pelo povo. Ele achava que tinha que ter sempre essa coisa. E a praça é um exemplo importante, né? Todas as obras dele, ele tem sempre essa preocupação com a praça e a reunião das pessoas. O Oscar, ele pensava mais na globalização do que muita gente. Ele estava à frente do seu tempo, né, Paulo? Total. Memorial da América Latina também. O projeto da praça lá era para caber de 12 mil pessoas a para mais. Então a ideia dele sempre era poder as pessoas encontrar. Ele entendia que eu acho que o mais importante é entender que o Oscar, se você conhece a vida do Oscar e vai prestar atenção, ele sempre fala tem aquela frase dele célebre, né? O importante não é a arquitetura, mas a vida, os amigos, a família e esse mundo injusto que devemos modificar. Se pegar nessa frase, você percebe que o Oscar, se o importante é a família, é a reunião, são os amigos, a praça é importante. É nela que os amigos se encontram. Com certeza. Então a obra dele fica conhecida pelos palácios, mas a praça é tão importante ou mais que os prédios em si. Sim. E qualquer prédio que você pegar, a obra importante ou mais ou menos importante do Oscar, que ele fez a praça. Ô Paulo, o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, como é que pode fazer para visitar o Instituto Niemeyer, né? Você tem algum blog, algum site para dar para a gente? E outra coisa, para conhecer melhor o seu trabalho, né?
porque você é a continuação desse DNA, né? Só que você traz isso para a modernidade. Então, como é que o pessoal pode acompanhar isso também? Então, a arquitetura hoje está muito parada, né? A gente está devagar. Estou com esse projeto da torre, vários projetos em andamento, mas a crise está complicada. Para acompanhar o meu trabalho, primeiro, fique vivo, fique em casa. Aí, ficando em casa e acabando a pandemia, vai poder acompanhar. Mas pode ir no Quando Instagram, acabar, Paulo, dá o seu pode ir Instagram. no Instagram, no Paulo Niemeyer Oficial. E tem o site lá do Instituto também, né? Tem o site Niemeyer Arquitetura. Mas Pronto. eles estão um pouco parados, porque a gente está trabalhando, a gente está com muita coisa e não está dando tempo da gente. A gente está reformulando tudo, né? Porque agora Com nós estamos certeza. abrindo espaço, parceiros e tudo. Com É mais certeza. pelo Instagram Paulo Niemeyer Oficial e pelo site do Instituto e do escritório. Paulinho, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você aqui. Obrigada pela sua entrevista. Obrigado pela confiança de entregar aqui os segredinhos, viu? Não E foi falamos nem dos muito bom. revestimentos. Falamos, né? Falamos dos revestimentos, sim. É porque o Instagram só permite que a gente fique 1 hora, ele derruba a É. live. Temos 6 minutinhos. Você quer dizer mais Ah, alguma é? coisa que faltou? É por isso que eu estou te perguntando já. Não, não, tá bom. Tá bom? Você, Então você que tá comanda, você que comanda. do seu avô que você queira dizer para as pessoas algo que ele lhe dizia sempre. Tá? Eu gostaria então de agradecer meus parceiros, que são muitos e agradeço todos eles. Andréia Signorelli, que estava aqui acompanhando a gente. A minha mulher Cris, que é uma parceira em tanto. Dayana e Mariana, minhas parceiras de primeira hora, que trabalham comigo no escritório, que me dão todo o apoio que eu preciso. Os escritórios parceiros que ajudam a desenvolver os projetos. O Silvio, Andréia, o Lettieri, Giovannini Lettieri, que é um escritório de arquitetura importante de Brasília. Nós estamos fazendo vários trabalhos importantes para Brasília. Ele é um arquiteto super conceituado lá, que nós estamos fazendo lá vários projetos. Queria agradecer a EDB, que fez o livro, que está lindo, sobre Brasília. Estúdio Vetro, O Roberto, ele que está curtindo, o viu? Roberto está aí? Tá? Ah, que bom. Ele tem ficado muito ausente. Está muito trabalhando muito nessa época de Ele está pandemia. aproveitando para puxar a orelha de todo mundo, adoro. É. Então, queria agradecer todo mundo, porque assim, eles vão fazer. Queria agradecer a Mica Arquitetura. A Mica é uma parceira que está super incrível. Evolute, que está ajudando a gente no Espaço Niemeyer, com a parte de. E tem outros parceiros que eu não posso falar ainda, porque ainda não assinamos. Mas são grandes parceiros, são grandes novidades. E esse espaço do Instituto, quando a gente vai pretender fazer um grande lançamento, vou avisar todo mundo. Pretendo fazer, de repente, uma live, fazer alguma coisa ao vivo com todo mundo. Não, eu vou para divulgar o projeto. Eu vou para ir, para gravar. Mas a gente está pensando em fazer alguma coisa durante a quarentena. Porque a gente quer divulgar, a gente está esperando alguns detalhes para poder resolver e anunciar melhor. A gente faz Queria uma agradecer. próxima live. Pode ser. Queria agradecer ao Marcel Orandi, o nosso parceiro em Nova York, que está prospectando projetos. Nós estamos fazendo projetos em Nova York e nos Estados Unidos. Olha, tem gente de Portugal acompanhando a gente aqui. Portugal ainda não estou fazendo nada. Mas temos muitas perspectivas. Tem que fazer. Vamos fazer. A gente amo Portugal. Meu avô era apaixonado por Portugal. E adoro. Por pastéis de Belém, a gente sabe agora. Pastel de Belém. Portugal é maravilhoso. E é a nossa vida. Meu avô. E é importante até dizer, o meu avô tinha uma relação com a arquitetura portuguesa, com as casas coloniais, que influenciaram absurdamente na arquitetura dele. E eu consigo, eu consigo. Nós todos conseguimos ver essa relação da arquitetura colonial portuguesa e da influência dela no trabalho do meu avô. É muito importante. Obrigado aos colegas portugueses, europeus, todo mundo. Então, eu queria agradecer a Mica, Cacá Arquitetura, Silvio Manuel do Nascimento, ProArtes do Wilson
e Andréia Della Mônica. Será que... Bem, Só então eu vou temos terminar com um poema do meu dois avô. minutinhos. Vamos lá. Tá, vamos ver se eu lembro. Peraí, antes de você Eu... terminar, deixa Ah, eu me despedir, gente. A gente vai encerrar então agora com esse poema que ele vai falar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada pela audiência, viu? De coração. E a esse moço, principalmente, Paulo Niemeyer. Pode encerrar, Paulinho. É toda a sua live. tá. Não é... Bem, o Le Corbusier e Gropius, Bauhaus, a arquitetura que estava se fazendo na época era uma arquitetura da linha reta, que a arquitetura moderna fazia. E ao contrário do que se pensa, muitos falavam, a arquitetura moderna brasileira, ela não acabou. É a arquitetura que eu gosto e pratico, e é a arquitetura que meu avô criou. O Oscar criou uma nova arquitetura moderna mundial. E essa arquitetura influenciou Calatrava, Zaha Hadid e todos os grandes nomes que você ouve falar hoje. Então, o Oscar Niemeyer é super atual e o trabalho dele é fundamental para a arquitetura mundial. E o Le Corbusier tinha feito, defendendo a arquitetura reta que eles praticavam, o poema da reta. E meu avô fez, em contraponto, o poema da curva, que é o que define a gente, além de várias frases bonitas que ele teve, que é aquela assim: não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta dura e inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher amada. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Uau! Paulinho, manda para mim pelo WhatsApp que eu vou publicar agora, tá? No Tá final bom, da live, para quem curtiu e que eu vou publicar agora no final da live no meu Instagram. Paulo, tá bom. obrigada, amigo. Um beijo para você, tá? Um beijo para Beijo, Cris, obrigado, tá? tá? Para todo mundo, beijo, fique com Deus, se cuidem, fiquem em casa.